Olá, povo de Deus, sábado 1º de outubro de 2022, Santa Teresinha do Menino Jesus, 26ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jó 42, de 1 a 3, 5 a 6, 12 a 16 e Lucas 10, 17 e 24. Jó respondeu ao Senhor dizendo: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Quem é esse que ofusca a providência sem nada entender? Falei, pois, de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassam a minha compreensão. Conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com meus olhos. Por isso me retrato e faço penitência no pó e na cinza. O Senhor abençoou a Jó no fim de sua vida mais do que no princípio. Ele possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola, a segunda Cássia e a terceira Azeviche. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai lhes destinou uma parte da herança entre os seus irmãos. Depois destes acontecimentos, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. E Jó morreu velho e repleto de anos. Estamos concluindo hoje a leitura de Jó, que nos seguiu a semana toda. Como nos diz a Bíblia de Jerusalém, a obra-prima da literatura do movimento sapiencial é o livro de Jó. Começa com uma narrativa em prosa. Era uma vez um grande servo de Deus chamado Jó, que vivia rico e feliz. Deus permitiu a Satanás prová-lo para ver se ele continuaria fiel no infortúnio. Ferido primeiro nos seus bens e nos seus filhos, Jó aceita que Deus retome o que lhe havia dado. Atormentado em sua carne por uma doença repugnante e dolorosa, Jó se mantém conformado e censura sua mulher, que o aconselha a amaldiçoar a Deus. Então 3 amigos seus, Elifaz, Baldade e Sofar, chegam para compadecer-se dele. Após este prólogo, abre-se um grande diálogo poético que forma o corpo do livro. Os 3 amigos defendem a tese tradicional das retribuições terrestres. Se Jó está sofrendo é porque pecou. Ele pode parecer justo aos seus próprios olhos, mas não o é aos olhos de Deus. Diante dos protestos de inocência de Jó, só sabem radicalizar sua posição. A essas considerações teóricas, Jó contrapõe sua experiência dolorosa e as injustiças de que o mundo está cheio. Retorna ao tema sem cessar e sempre esbarra no mistério de um Deus justo que aflige o justo. Não caminha, fica vagando na escuridão. Em sua aflição moral, profere gritos de revolta e palavras de submissão, e tem momentos de crise e de alívio em seu sofrimento físico. Na verdade, o livro de Jó enfrenta a teologia da retribuição, representada pelos seus 3 amigos. O sofrimento do justo vai continuar sendo um mistério na vida, pois não é tão simples dizer que uma pessoa sofre porque pecou. Também, lendo o livro de Jó, percebemos que essa fama de ser um servo paciente, como popularmente se fala da paciência de Jó, não é totalmente verdade, pois ele se revolta sim, grita bem alto quando o seu sofrimento aperta. Por fim, o texto de hoje é consenso entre os biblistas de que se trata de um acréscimo posterior. Não é autêntico do autor do livro de Jó. Porém, como trata-se de uma lenda que começa com era uma vez,
tinha que terminar com o retorno da felicidade antiga, prêmio pela fidelidade do justo. Jó recebe em dobro tudo o que havia perdido, com reparação por perdas e danos previstas na lei. Não se fala em recuperação da saúde, mas se supõe. E fato curioso, quando tudo fica resolvido, os parentes e amigos voltam. E isso deixa uma questão em aberto. Além de Deus, quem está disposto a se solidarizar com os marginalizados? Lucas 10, 17 e 24. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Este capítulo de Lucas começa com o envio de 72 discípulos da parte de Jesus, 2 na sua frente, para toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. O texto de hoje trata da volta dos 72 da missão. Os milagres realizados são motivos de alegria para eles. No entanto, Jesus mostra que são apenas sinais de uma libertação muito mais ampla, que ameaça o domínio de Satanás. A verdadeira alegria dos discípulos é saber que a novidade do reino está surgindo e que eles estão participando dela. Jesus tem a preocupação de corrigir a euforia dos discípulos, pois a missão não consiste em fazer milagres e ficar na ostentação. O poder que eles receberam não deve ser motivo de orgulho e de vanglória. O que interessa é a contribuição decisiva que deram para o enfrentamento do mal e para a libertação de tantas pessoas que tiveram a dignidade recuperada em suas vidas. Ainda assim, Jesus ficou alegre frente ao sucesso da missão dos seus discípulos e fez a belíssima oração de louvor ao Pai, que privilegiou os pequeninos. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. E para os discípulos, em particular, Jesus se dirige com uma bem-aventurança, dizendo: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Celebramos hoje Santa Teresinha do Menino Jesus, nascida em 2 de janeiro de 1873 e falecida em 1897, considerada como padroeira da missão, junto com São Francisco de Sales. Teresinha de Lisieux queria ser simultaneamente contemplativa e ativa, apóstola, doutora, missionária, mártir. Aliás, parecia-lhe
pouco um só martírio, desejava-os todos. Acabou por descobrir que no coração da igreja é o amor que tudo anima e move. Então escreve: compreendi que o amor encerra todas as vocações e que o amor é tudo. E num transporte de alegria delirante, exclamei: encontrei finalmente a minha vocação. A minha vocação é o amor. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Assim serei tudo, assim o meu sonho será realizado. Para Teresa, Deus manifesta-se justo, exatamente na sua misericórdia e no seu perdão, a quem deles necessita. A justiça de Deus é amor e misericórdia. Foi aceitando a sua pequenez e pobreza e acolhendo e caminhando no amor misericordioso de Deus que ela chegou à santidade. Um beijo no seu coração.